O programa Relatos da Pandemia de hoje tem a honra de entrevistar Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, personalidade respeitadíssima em todo o país e em todo o mundo. Em todo o planeta, através da Organização Mundial de Saúde, o trabalho de Mandetta no Ministério da Saúde foi reconhecido e aplaudido. O ex-ministro cuidou de todos os brasileiros no início da pandemia, alertou, conversou, explicou, falou todos os perigos da Covid-19 e do novo coronavírus. Tudo aquilo que o ex-ministro disse se confirmou com o tempo. A TV Além Paraíba tem a honra de entrevistá-lo hoje no programa Relatos da Pandemia. Na entrevista, o ministro falará conosco sobre Covid-19, sobre imunidade de rebanho, sobre vacina, sobre erros e acertos do Ministério da Saúde e sobre o futuro do Brasil após a pandemia. Vamos ouvir a entrevista do ministro Mandetta. Bem, a maior honra de um jornalista é quando ele entrevista alguém que ele tem profunda admiração, que é o caso que acontece agora. Eu falo ao vivo para a TV Além Paraíba e para... Olha, eu não gaguejo faz muito tempo, hein, numa entrevista. Para a TV Além Paraíba e para a Rádio Cultura, com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ex-deputado, secretário de Saúde, ocupou o Ministério da Saúde no início dessa trágica pandemia de Covid-19. As pessoas, os colegas jornalistas costumam dizer que era o ministro da família do Brasil, porque a família brasileira se reunia em torno da TV para as coletivas, onde ele falava: Wanderson, isso assim é Gabardo, isso assim, 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 e todos nós gravamos esses nomes e essas pessoas se tornaram conhecidas e respeitadas país afora e o ministro mundo afora. Haja visto tudo aquilo que a OMS faz de considerações positivas ao trabalho do ex-ministro Mandetta. Ex-ministro, é uma honra, ministro, é uma honra, uma satisfação imensa poder falar com o senhor aqui de Minas Gerais, de Além Paraíba, e num dia triste que São Paulo completa aí 500 mil casos, 22 mil mortos, a pandemia parece seguir o rumo que o senhor previu lá no Ministério da Saúde ainda, que seriam dias sombrios, que seriam dias difíceis, e esses dias sombrios e difíceis aconteceram. Para mim, de uma forma muito trágica, porque eu há pouco mais de um mês perdi minha mãe, que era meu grande porto seguro, ela teve Covid, e apesar de todos os recursos, infelizmente, não foi possível. Eu começo essa entrevista, ministro, perguntando ao senhor: o que vai acontecer com o Brasil com essa pandemia nas próximas semanas, nos próximos meses, na sua opinião? Bom, Dauro, primeiro, obrigado pelo carinho das suas palavras. Eu sou fã de Minas Gerais, eu tenho a minha avó mineira, Dona Antonieta, realmente já se foi, mas de Poços de Caldas, ela era uma doceira e nós nos criamos em torno das panelas de doce da minha avó. O que eu posso lhe dizer é que o Brasil chegou a esse ponto e essa posição sempre muito dúbia, o Ministério da Saúde tentando ir por um caminho, depois sendo calado, sendo interrompido, sendo ocupado por uma ocupação militar e tornando-se silencioso, deixando o povo à mercê da doença, vai fazer com que a gente tenha que conviver por mais tempo com essa doença. Você vê que nós estamos aí há quase 70 dias, acima de 1.000 mortos por 24 horas, um número que não dá sinais de fôlego de que vai cair. A gente está indo para 90 mil casos, provavelmente hoje, de óbitos, já sabendo que em breve teremos 100 mil, já sabendo que em breve teremos mais. É quase como se o Brasil tivesse entregado o jogo, o presidente entregou o jogo no primeiro tempo, teve medo de tomar as medidas que às vezes são duras, que têm que ser tomadas, e nós teríamos talvez evitado esse número de mortes e controlado essa doença um pouco antes. Então nós vamos viver a esperança da ciência, sempre a ciência, esperando por uma vacina, esperando por um remédio, esperando por um salvador da pátria, para que a gente possa virar essa página. A ciência tem seu tempo, os remédios têm o seu tempo, a pesquisa tem o seu tempo,
e o que nós podemos fazer no momento é lavar as mãos, usar a máscara, usar o álcool gel e procurar se consolar um ao outro. Enquanto as pessoas que são oriundas assim da medicina, da saúde, é um ramo da filosofia. E o Hipócrates falava o seguinte: se você puder curar, cure. Se não puder curar, controle a doença. Se não puder curar e controlar, conforte o paciente e a sua família. Então, o meu conforto, a minha solidariedade a você que perdeu a sua mãe e aos 90 mil famílias brasileiras que perderam os seus entes. Porque seria também uma função de um Ministério da Saúde hoje estar solidário àqueles que tiveram mortes. E jamais pensar que isso é uma gripezinha. Isso é uma doença seríssima, grave, é uma roleta russa. Você não sabe, tem gente jovem que tem a doença e você acha que vai sair bem, complica, e tem gente de muita idade que você acha que vai complicar e sai bem. Então, o esperto é aquele que conseguir se proteger o seu entorno e aguardar a vacina para ver se a gente fica livre dessa doença. Ministro, por que essa insistência do presidente da República sobre cloroquina? É uma coisa, me parece, patológica, porque eu ouvi aqui Margarete Dalcomo, Raquel Stuck, Guilherme Curtis, Cláudio Reife, Alexandre Naime, todos disseram não tem qualquer efeito em nenhuma fase da doença. Os estudos randomizados, mundo afora, publicados nas principais revistas de ciência, como a Lancet, como a Nature, mostraram que não há qualquer efeito. Por que essa insistência do presidente da República em mostrar que teve Covid agora recentemente, tomando cloroquina diante das câmeras? Qual a explicação que a gente pode imaginar ter sobre isso? Ela está no campo da política, ela não está no campo da ciência de saúde. Não é um medicamento que ele faz pensando no bem do povo do ponto de vista de saúde. Ele pensa no seu próprio bem político. Ele se usa desse medicamento para criar uma cortina de fumaça, para que as pessoas discutam o medicamento, para que ele provoque uma polarização, quem é a favor ou contra o remédio, e deixem de discutir o caminho que ele tomou de negligenciar a doença e a sua negligência ter dado esta consequência Brasil afora de mortes por asfixia, mortes por desassistência, incompetência em garantir os insumos necessários, expandir o sistema e estar junto da população. Eu vejo ela como uma solução política macabra que negligencia um desprezo total por tudo que é sério, por tudo que é científico, por tudo aquilo que se tenta fazer, joga a população contra os médicos. Alguns médicos embarcam naquilo dali por razões políticas ou por ter os seus 5 minutos de fama para garantir um pouco de clientela e anunciam falsas expectativas. As pessoas que tomam, a grande maioria que tiver essa doença, graças a Deus, elas vão sair bem. Mais de 85% evoluem bem, seja com cloroquina, ou seja com uma fita do Senhor do Bonfim, ou seja com uma benzedeira boa, que eu sei que tem aí em Minas. Qualquer uma dessas vai dar os mesmos 85%. Então, como 85% tratar o que não precisa ser tratado em 85% das vezes é muito tentador. Então, ele cria essa válvula de escape e cada vez que se fala sobre essa doença, as pessoas... E jogam, né? É o ex-ministro que não deixou, é fulano que foi contra, é a ciência que é contra, é o OMS que foi contra mim, é o mundo que conspira contra o Brasil, é o vírus chinês colocando adjetivos pejorativos a um país que teve a infelicidade de ser a origem desse vírus, e assim sucessivamente. É sempre procurar jogar a culpa em terceiros. E no caso desse momento, não há nada de científico, não há uma linha de científico. É parte do ser político, daquele que fala assim, eu preciso arrumar um discurso para isso. É como se você chegasse àqueles casos daqueles de infidelidade que a pessoa nega até o fim, o caso amoroso para sua mulher, mesmo que tenha todas as evidências, para ver se ela acredita e perdoa.
Então, o que eu vejo é isso, um povo sendo enganado, e alguma parte da população falando assim, não, vamos perdoar, porque afinal de contas ele queria dar um remédio para a gente, ele tinha boa intenção, ele queria dar um remédio, e ele sabe, porque ele tem toda a assessoria para saber de tudo isso, de todos esses artigos, de todas essas evidências, ele tem Serviço Nacional de Informação, eles vasculham a vida das pessoas para saber as informações, é muito fácil vasculhar os livros de medicina, os artigos científicos e ter todas essas informações, nada além disso, nada além de uma política muito pequena, muito óbvia, muito rasteira, de tirar o foco da sua negligência em relação à doença. Agora, toda aquela equipe técnica fantástica que o senhor montou, que entrou com o senhor, que lamentou a sua saída, essa equipe foi toda desestruturada, toda demitida do Ministério, não, ministro? Sim, esse foi o maior erro, porque, eventualmente, Dauro, você trocar o ministro, o ministro faz um trabalho de organizar a equipe, de chamar os melhores. Além desses técnicos que vocês conheciam de nome, o Wanderson é um dos maiores especialistas mundiais em epidemiologia. O Wanderson é um enfermeiro com mestrado, com doutorado no CDC, nos Estados Unidos. Foi o técnico brasileiro que decifrou toda a questão da Zika, decifrou aí em Minas Gerais, foi a equipe do Wanderson que foi para aí para decifrar o caso da cerveja Belo Horizontina. O Wanderson tem muita experiência, ele é um técnico fantástico, e uniu todo esse setor da vigilância do Brasil. O Gabardo é um gestor com 41 anos de sistema de saúde, muito experimentado, Erno Harzen, Denizar Viana, enfim, todos esses secretários, embaixo deles, eles trouxeram 10, 20, 30 técnicos, e nós ligamos o Ministério da Saúde ao que havia de melhor. Eu liguei eles à Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, à USP, à Federal de Pelotas, ao Instituto de Medicina Tropical de Manaus, ao Evandro Chagas, ao Federal de Pernambuco, enfim, todos foram avocados para serem especialistas ad hoc, serem conselheiros. Todos esses nomes que você citou tinham um canal direto com o Ministério da Saúde, para que a gente usasse o melhor da nossa ciência. E o ministro tinha que ligar isso. Eu liguei com Inglaterra, com Estados Unidos, com Harvard, com Princeton, com a Itália, para nós termos conexão mundial. E nós estávamos muito bem nutridos das melhores cabeças, melhores informações para poder dar os nossos passos. A pena que me dá não é ter trocado o ministro Luiz Henrique Mandetta. Eu poderia ser, tudo bem, é lógico que eu ficaria chateado, mas o único conselho que eu dei a eles, tanto ao presidente quanto ao Taixe, que foi o sucessor, não troca a equipe, deixa a equipe. Acontece que eles foram, a política do presidente era, eu não quero que o Ministério fale mais nada sobre essa doença, eu quero que o Ministério se cale, eu quero que o Ministério não dê mais os números, eu quero que o Ministério não dê mais coletivas, eu quero que ninguém fale do Ministério da Saúde. A minha política é me anular. E aí, para se anular, esses técnicos que estão aqui abaixo do ministro, é impossível você calar um técnico dessa qualidade. Ele traz os problemas, ele chega à mesa do ministro, ele mostra os problemas e sugere caminhos que o ministro deve discutir com ele de igual para igual e tomá-los ou não. E eles começaram, então, a substituir esses técnicos de carreira, de dedicação ao estudo das doenças, por militares também. E ocuparam todo o Ministério da Saúde com militares. Então, não há o Ministério da Saúde, que era um jardim florido de ideias, de sugestões, de pessoas que reconheciam suas dúvidas em público. Quantas vezes eu fui lá e falei, isto nós não sabemos, isso nós somos hoje senhores das dúvidas e não das verdades. Calma, nós vamos estudar, nós vamos achar no caminho, eu não tenho essa resposta, porque essas perguntas eram feitas em reuniões duras, que ocorriam, e era tudo muito vibrante, e isso daí trouxe uma união muito forte entre os membros da equipe, nas nossas brigas, nas nossas discordâncias por caminhos. O ministro, eu trabalhei muito para fora, eu fui ao Congresso Nacional, eu fui à Câmara, eu fui ao Senado, eu aprovei a lei de quarentena, eu fui ao Tribunal de Contas da União, eu fui ao Supremo Tribunal Federal, eu fui sistematicamente até o presidente, eu fui nas academias. A função do ministro é mais externa.
Quando eles retiram o ministro, eles poderiam ter atravessado essa doença desde que eles acreditassem que quem estuda essas doenças poderiam colaborar, que poderiam estar ali ajudando. Mas não, eles preferiram o conforto da omissão, a omissão de socorro, a negligência, o silêncio, para que apostar de que o povo brasileiro não tem memória, que daqui a pouco vem uma solução, aplica-se essa vacina, e esses que morreram a gente deixa no esquecimento, as pessoas esquecem. E apostaram no discurso futuro de que o dano à economia, que é muito grave nessa doença, eles ainda vão jogar no final nas contas da saúde. Então, é basicamente um caminho político perverso, macabro, que convive com essas mortes e que só vai ter a sua análise, só vai ter a sua apreciação realmente quando o povo for opinar sobre a qualidade desse governo em eleições. Ministro, as vacinas estão aí, o Brasil testando 2, agora parece que a Anvisa já liberando mais uma terceira para teste, e já hoje o Ministério da Saúde disse que em dezembro deve começar a vacinar. Os especialistas apostam na vacina, mas não apostam que em dezembro seja possível vacinar. A Rússia, por exemplo, se começa a vacinar amanhã, mas a Rússia é do Vladimir Putin, próximo do presidente da Bielorrússia, que dizia que vodka era remédio para a Covid, e ele ontem testou positivo. O senhor acha que essas vacinas terão êxito e que quando estarão à disposição dos brasileiros? Bom, primeiro é para as pessoas entenderem por que as vacinas, muitas estão sendo testadas no Brasil. É porque o Brasil não controla a doença, é porque nós estamos com transmissão intensa. Países que fizeram o dever de casa e pouparam a vida dos cidadãos e baixaram a taxa de transmissão para níveis aceitáveis, eles não se prestam para testar a vacina. Então, a vacina tem que ser testada em países como nós, que deixaram com que a doença tivesse esse alastramento que teve. Segundo, que as vacinas, elas são uma aposta. O governo brasileiro vai lá, aloca um dinheiro, permite, por exemplo, no caso de Oxford, permite a entrada e aloca um dinheiro e faz uma compra, entre aspas, antecipada. Se a vacina se mostrar eficaz, ele recebe as vacinas junto com a produção, com a AstraZeneca. Se a vacina não se mostrar eficaz, infelizmente a gente perde esse dinheiro e ganha simplesmente o fato de ter participado de uma etapa do desenvolvimento da vacina, como se fosse um investimento. Então, o Estado de São Paulo fez uma com a Sinovac chinesa, a Fiocruz fez com Oxford, tem uma terceira que entrou, que, se não me engano, acho que é da Pfizer, que está sendo testada no Brasil, são 3 vacinas, e quantas pedirem vão testar aqui, porque sabem da transmissão intensa da doença no Brasil. E a fase industrial, que é após a fase 3, ainda é um enigma, como que isso vai se dar? O Brasil deveria agora estar sentado nos mecanismos internacionais, no Gavi, que é um braço da Organização Mundial da Saúde que trata de vacinas, porque a capacidade de produção mundial de vacinas é em torno de 2,5 bilhões de doses, 3 bilhões, e nós somos 8 bilhões de habitantes no mundo. Então, como vão ser os critérios? Vamos vacinar as pessoas do grupo de risco? Vamos vacinar acima de 60 anos na primeira saída? Não vai ser possível vacinar 215 milhões de pessoas? A vacina que nós adotamos nas parcerias, a tecnologia pode ser replicada aqui? Quer dizer, os laboratórios, as plantas que nós temos na Fiocruz e no Butantan, precisa de algum equipamento especial, ou será que nós vamos terminar e vamos perguntar para eles agora quando que vocês podem produzir para a gente? Porque me parece que o primeiro mundo, o mundo dos países mais ricos, eles vão primeiro se vacinar. O Trump já falou que ele banca, mas ele quer todas as doses para os Estados Unidos. Ele tem uma eleição presidencial que ele joga todas as fichas dele nessa vacina, como se fosse a tábua de salvação, porque ele também está muito mal avaliado lá pela condução equivocada que teve e a quantidade de mortos nos Estados Unidos. Então, a gente vai ver se a vacina que nós adotamos, que o Ministério da Saúde apostou, se ela vai ser a mais eficiente, se ela vai ter efeitos colaterais, se ela é boa, se ela precisa de 2 doses, se ela precisa de uma dose só.
qual é a durabilidade, como que é que ela se comporta. Isso nós vamos ver no final dos estudos. E como tem 2, 3 e outras que vão chegar na fase 3 em breve, nós vamos ver uma concorrência de diferentes tipos de vacina, onde no final, por pesquisa, por ciência, uma vai se sobrepor às demais. Então, eu espero que a gente consiga, no menor prazo possível. Se eles já têm uma ótica comercial feito com o laboratório, já adiantou o dinheiro, já comprou as doses, com o compromisso de que, terminando a fase 3, você me entrega tantos milhões de doses, é um caminho. Se for uma coisa, terminando a fase 3, você me transfere a tecnologia que eu vou produzir aqui no Brasil, aí nós vamos levar um tempo para produzir. Mas me parece que esses laboratórios estão apostando assim, vai fazendo a fase 3 e já estão fazendo a indústria. E com os frascos todos aguardando. Se a fase 3 der ok, eles já vão sair com ela direto na rua. Se der ruim, eles perdem toda a produção que eles vão fazer. Está todo mundo arriscando o mundo, é uma corrida contra o tempo, porque a economia do planeta Terra inteiro está sofrendo por conta dessa doença e milhares de vidas estão sendo perdidas. O senhor é médico, como médico eu lhe pergunto, o senhor acha que teremos um retroviral, um antiviral no futuro, a longo, médio ou curto prazo, ministro? Nós temos várias linhas de pesquisa. A vacina é aquela que nós estamos mais acostumados, porque nós, por exemplo, eu tenho 55 anos, eu tenho colegas que têm sequela de pólio, que tiveram poliomielite nos anos 60. Eu ainda tenho a marca no meu braço esquerdo, próximo do meu ombro, da vacina de varíola, que eu ainda sou da época que era vacinado. Então, nós temos um raciocínio sobre vírus ligado à vacina. Então, fica todo mundo achando que o único caminho é a vacina. Existe uma segunda linha de pesquisa, que são os retrovirais. Eu me lembro, Dauro, que quando eu estava tendo aula de medicina em 86, 87, no Gafrey Guinle, que é um hospital do Rio de Janeiro de doenças infecciosas, onde o Cazuza se tratava, era o único lugar que tinha AZT no Brasil, era no Gafrey Guinle. O professor chegou um dia e falou assim, ontem foi descoberto o vírus desta doença, AIDS. Então, se é vírus, daqui a 2 anos, no máximo 3, nós teremos a vacina contra a AIDS. Então, aproveitem para estudar, porque essa doença vai acabar. Já lá se vão 32 anos, trilhões de dólares, e não conseguimos a vacina. Mas conseguimos os retrovirais, que controlam muito bem e abaixam bastante o problema da AIDS. Praticamente, a gente tem gente vivendo com HIV, mas não temos mais mortes por AIDS. Então, esse caminho está correndo aqui do lado. Eu acredito que também teremos notícias boas em retrovirais. A outra linha que é muito importante é o teste. A Austrália liberou há 2 semanas atrás um teste que é o primeiro teste rápido, que você pega com um material biológico e em 20 minutos ele está pronto em cima da bancada com 100% de positivo negativo específico para coronavírus. Isso seria, antes da vacina, um instrumento fantástico para clubes, para futebol, para esporte, para eventos, que você teria uma ferramenta, porque os 2 testes que nós temos, os 2 deixam a desejar enquanto instrumentos de testagem. Um é muito invasivo, dentro do nariz, dentro da garganta, demora 3 dias, e o outro, que é o chamado rápido, só tem eficácia depois do 14º, 16º dia de sintomas. Então, o caminho dos vírus também é muito importante. A outra linha de pesquisa é como que esse vírus se comporta no corpo da gente. Os médicos, no começo, a letalidade era maior. Há uma curva de aprendizado sobre as lesões que ele faz no pulmão, no fígado, quais os medicamentos que eles não querem mais usar, por que, por exemplo, eles não estão usando cloroquina no paciente grave, porque ela é cardiotóxica, então eles já estão usando outra droga. O dexametasona mostrou 30% de diminuição de número de casos para CTI, então eles entraram. Então, essa linha de pesquisa do tratamento com as drogas que nós temos, com os recursos que nós temos, ela é muito importante, porque ela é o que nós temos de mais imediato. Agora, de tudo que se tem para o povão, para as pessoas, para a rua, para o comércio, lave as mãos. Quantas vezes por dia você puder lavar? Incorpore esse hábito na sua família, sistematicamente para o resto da vida. O uso da máscara, ele está conseguindo segurar muita transmissão respiratória. O álcool gel,
e principalmente a distância na hora de conversar com uma pessoa. Guarde 2 metros, 2,5 metros. Não precisa conversar na distância que nos é habitual, que é de 1 metro. Não precisa o beijo no rosto, não precisa o aperto de mão, o abraço apertado. Agora, demonstrar esse carinho, demonstrar esse respeito, demonstrar essa condição, na verdade, é um desrespeito, é não querer bem. Querer bem agora é manter uma distância para que a gente possa diminuir o contágio. Ministro, eu quero agradecer ao senhor, dizer que foi uma honra enorme ter tido essa oportunidade, que para mim, como jornalista, é uma realização, é um momento de emoção. Eu espero que no futuro eu veja o senhor, as pessoas já falam do futuro do ministro Mandetta. Eu espero ver o senhor fazendo jus, e o povo brasileiro vai reconhecer no senhor, reconhece no senhor hoje uma liderança que no futuro eu creio que o senhor, que nós teremos boas notícias a respeito do ministro Mandetta. Eu espero estar por aqui para modestamente poder estar aí ao seu lado no futuro, seja o futuro que o senhor achar o melhor para o senhor no campo da política. Eu quero lhe agradecer em meu nome, em nome da Rádio Cultura, da TV Além Paraíba, da população de Além Paraíba, dos colegas jornalistas, radialistas, e dizer que foi uma honra. Um grande abraço e as suas considerações finais, ministro Mandetta, o ministro do Brasil. Dauro, muito obrigado pelo carinho que sempre tive de Minas. Minas sempre foi, para mim, um local que eu entrei e permaneci como se fosse a sala da minha casa. Se são as raízes da minha avó, não sei. Se é pelo fato do meu primeiro ano de medicina eu ter feito em Teresópolis, que é tão pertinho aí da sua Além Paraíba, não sei. Respirei também os ares das montanhas emprestadas por Minas ao Rio de Janeiro. Se é por conta do futuro desse país, ele está em Minas, ele está na sabedoria do povo mineiro, ele está nas famílias. Eu fico muito feliz porque, enquanto eu estive no Ministério, e você chamou atenção, você foi o ministro das Famílias, da Saúde, as informações que eu dava, elas compuseram a primeira linha de defesa das pessoas contra uma doença nova. E essa linha de defesa, ela é definida dentro de casa, ela é definida na sala de jantar, ela é definida pela mãe, pelo matriarcado brasileiro, que entendeu numa linguagem clara, numa linguagem tranquila, com muita transparência, mostrando as dificuldades, os dados todos, porque somente com a verdade é que a gente vai conseguir construir um país melhor. O futuro a gente deixa para Deus. Política é destino. E vamos ver o que o destino prepara para nós, o que prepara para esse povo brasileiro tão bom, que precisa se unir num futuro breve. Muito obrigado Além Paraíba, muito obrigado a você, Dauro Machado, pela valentia, pela coragem, pela maneira altiva com que faz o jornalismo, como se relaciona com a vida, e tenha certeza que você tem aqui nesse Mato Grosso do Sul, nessa cidade de Campo Grande, fundada por José Antônio Pereira, mineiro, com as famílias Rezende, Menezes, que vieram de Minas, pode ter certeza que vocês têm aqui um embaixador de Minas aqui em Mato Grosso do Sul. Se passar por aqui, não deixa de dar uma alô para tomar um café. Um abraço a todos vocês. Obrigado pela entrevista. Um abraço, Dauro. Um abraço. Valeu. Você assistiu no programa Relatos da Pandemia de hoje a entrevista do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, a mais importante personalidade quando se fala em Covid-19 em nosso país. Além de Mandetta, outros grandes cientistas, médicos e professores já passaram por aqui e falaram do novo coronavírus e suas consequências para o nosso país. Na próxima semana, um novo convidado estará aqui participando, falando, esclarecendo, pois em momentos de pandemia, informação é uma arma poderosa. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e sempre que nós publicarmos um novo vídeo, você será avisado. Obrigado.